Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim comentar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Claro que eu não vou comentar tudo, tá? Eu vou comentar algumas partes, vou fazer cortes no vídeo, tá? Para pegar as melhores partes, ou pelo menos as melhores frases dita nesse primeiro e no segundo capítulo. Cara, capítulos excelentes, excelentes mesmo, tá? Mas antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, beleza? E, cara, muito interessante, muito interessante. Eu vou, resumidamente, só explicar, né, os escritores, o sumário e tal. Então, começa assim, né? Aí, novamente. Aí ele vem com o sumário, tem 15 capítulos, tá? E 3 apêndices. E depois ele começa com um prefácio e tal. É uma breve explicação, vamos dizer assim, uma breve introdução, para deixar mais assim a pessoa curiosa mesmo, tá? Depois ele faz um prefácio dos autores. Aí ele questiona, né? De quanta fé você precisa para acreditar neste livro, tá? E depois ele dá alguns agradecimentos. Aí depois em si, ele começa a introdução mesmo, tá? Aí ele começa introduzindo algumas coisas. Basicamente sobre questionamentos, né? Ele descreve como a tampa da caixa. É como se fosse um quebra-cabeça. Basicamente isso, ó. É a imagem que ele usa. Tá? Então ele meio que vai descrevendo assim questionamentos que a gente talvez já se perguntou. Origem, de onde viemos, identidade, quem somos, propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver, e 5, destino, para onde vamos, tá? Depois ele fala um pouco de religião e tal, fé e religião, e problemas do cristianismo. Problemas seria tipo assim, cara, você quer realmente refutar o cristianismo? Então, se lá afirma que Jesus é Deus e Jesus não é Deus, você já refutou. Se lá tem uma verdade científica, né, e você vai e vê no mundo moderno, você vê que não bate com a realidade descrita na Bíblia, então já tem também uma refutação, por assim dizer, tá? Mas, claro, vale a pena mencionar aqui o quê? Que muitas vezes cientistas vão fazer inferências erradas, tá? Aí essas inferências erradas, porque partiram de um pressuposto errado, vai fazer com que uma dada ciência ela entre em contradição com certas partes da Bíblia, tá bem? Mas a verdadeira ciência, a ciência que não tem assim, tá lá o dado, eu faço a interpretação do dado, eu não vou fazer a interpretação porque a minha crença manda, porque eu acho melhor, não, o dado fala isso, eu vou acreditar porque isso tá me mostrando aquilo ali, entendeu? Então, se o dado mostra que o universo ele é jovem, só porque eu tenho um pressuposto, eu aprendi há 20 anos, 30 anos, eu sou 50 anos, eu acredito que a Terra é velha e o universo é velho. Não. Os dados estão mostrando que o universo é jovem. Então, eu me abstenho dessas coisas, tá? Antigas, né? Então, basicamente isso. Depois ele fala de 12 pontos, né? 12 pontos que ele vai seguir aqui, né? No livro, né? Só vou citar só alguns. O oposto do verdadeiro é falso, que é o capítulo 2, o primeiro capítulo. A verdade sobre a realidade pode ser conhecida e tal. E depois ele vai falar sobre alguns argumentos, como argumentos cosmológicos e tal, tá? Então, basicamente é isso. Sim, aí ele pega e termina a introdução, né, com um resumo e uma conclusão. Aí a gente entra no capítulo 1, né? Podemos suportar a verdade? Eu vou tentar aqui pegar os melhores trechos e destrinchar aqui para vocês, beleza? Bora lá.
Porque quando falamos de verdade, a gente nunca quer que, por exemplo, na economia a gente quer que alguém minta, na política a gente quer que alguém minta, ou na família a gente não quer que alguém minta, mas quando a gente relaciona com moralidade e religião, parece que é um pouco diferente. Parece que é tipo assim, a verdade para moralidade e para religião é relativa, mas quando você vai para a economia, para sua família, para o seu cônjuge, entre outras coisas, você quer que essa verdade seja absoluta. Você não quer que aquela pessoa minta. E é o que ele descreve aqui, né? Entes querido, ninguém quer ouvir uma mentira do cônjuge ou de um filho, médico. Ninguém quer. Eu vou só contextualizar com a minha palavra. Médico, ninguém quer que um médico ele passe um remédio errado. Ele também fala de corretores de ações de bolsa de valores. Exigimos que nos diga a verdade sobre as ações que estão nos recomendando, e entre outras coisas, tá? Então, quando a gente trata de verdade, hoje, né, atualmente no mundo pós-moderno, é sempre dito, né? Não, verdade é relativa, a verdade é relativa. Quando fala de moralidade, quando fala de religião. Agora, quando é no sentido de economia, cônjuge, ciência, não sei o quê, né, aí a verdade é absoluta, tá? Então é um pouco incoerente. Parece que é tipo assim, no que eu quero, no que eu acho mais confortável, para mim é relativa. Mas outras coisas que vão me prejudicar, não. Aí a verdade tem que ser absoluta. Não, se alguém mentir pra mim, não, que isso, cara, que nada. Não pode isso, né? Então, tipo assim, pro meu bem prazer, eu faço assim, é relativa. Mas quando vai me prejudicar, não, é absoluta, tá? É absoluta sim, essa verdade. Não. O médico tem que passar a receita certa, o remédio certo e tal, e outras coisas. Bom, e quando a gente trata de verdade, a gente tem que deixar bem claro que a verdade ela é absoluta, tá? Porque a verdade ela tem que ser baseada na realidade, certo? Então, se eu chegar aqui e perguntar que cor é minha camisa, essa parte daqui, você vai falar o quê? Você vai falar azul, certo? Ah, mas e o daltônico? O daltônico tá vendo amarelo, por exemplo. Não. Ah, eita, então tem duas verdades. Ele tá vendo amarelo, você tá vendo azul. Opa! O daltônico ele tem um problema. Ele não consegue ver a realidade. Qual é a realidade? Isso aqui é azul. Certo? Então quando a gente trata de verdade, a gente trata com uma verdade absoluta. Então 2 mais 2 sempre será 4. Aqui na China, no Brasil, já estamos no Brasil. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, em qualquer canto. Isso é absoluta. Leis físicas são absolutas, tá? A primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a lei da gravidade, ela funciona aqui no Brasil, funciona na Colômbia, na Austrália, fora do país, do planeta, da galáxia, da Via Láctea, tudo. Ela é absoluta. A gente pode chegar num conceito até mais filosófico, associar que o ser que criou as leis físicas tem que ser absoluto, né? Ou seja, e também tem que ser imutável. E porque a lei ela perdura para sempre. Para sempre ela não, tipo assim, ela descreve um fenômeno agora, mas daqui a 10 anos ela não descreve mais esse fenômeno. Não é isso, cara. Lei não é isso. Lei é algo absoluto que serve para ambos os lugares, para todos os lugares. Então assim, o ser que criou, a gente pode associar que é um ser assim, infinito de certa forma, absoluto, né? E em outras coisas, inteligivelmente inteligente, né? Foi redundante, mas inteligível, né? Então, basicamente é isso. Aí ele fala que a verdade é transcultural, que a verdade ela não é inventada, tá? Ela é descoberta. Você não... Eita! Criei Newton criou a lei da gravidade. Mentira. Newton descobriu, tá? Lei da biogênese, né? Descobriu Lavoisier. Foi Lavoisier. Vou ficar devendo. Lei da biogênese. Acho que foi Lavoisier. Lei da biogênese. Foi ele que inventou? Não, ele descobriu, laboratório, papapá. Cara, e no livro, ele comenta algo bem interessante que ele chama de tática do papaléguas, né? É você afirmar algo e você se próprio refuta
na própria afirmação. Por exemplo, quando você fala bem assim, não existe esse negócio de verdade. Pera, não existe esse negócio de verdade. Beleza, mas a sua afirmação está sendo própria e incoerente, porque você está afirmando. Como que você está afirmando? Você está afirmando que não existe verdade e falando uma verdade, certo? Porque você está afirmando que não existe verdade, então sua afirmação tem que ser verdadeira. Então assim, ela é própria falsa na própria afirmação. Então ele chama isso de tática de Papaléguas, né? Que ele associa ao desenho animado do Papaléguas, né? Quando o Papaléguas tenta pegar o coiote, né? Alguma coisa assim, e ele nunca consegue, né? E toda vez que ele vai tentar, ele meio que paira no ar e ele cai. Então ele não se sustenta. Né? Ele não se sustenta, beleza? Outra coisa muito interessante, pessoal, ele cita sobre: é possível todas as religiões serem verdadeiras? Aí a gente chega à resposta clara que não é possível. Simplesmente pela... Sim, vai ter verdades em... Basicamente, não posso afirmar todas porque eu não conheço todas, tá? Eu tô sendo muito ignorante aí. Mas, certamente... vai ter verdades na religião. Eu entendo isso porque talvez uma se baseie em outra e não sei, pode ser que basicamente carreguem o mesmo princípio, o valor, vamos dizer assim, tá? Então assim, tem verdades, sim, tem verdades legais e tal, ajudar o próximo, amar o próximo, empatia, essas coisas, tem sim, certamente tem. Só que tem outras que é mais além, né? Tipo, mete o avião naquele prédio lá, mata aqueles milhares de pessoas em nome de Alá. Então, são coisas diferentes, né? Tipo assim, você vai, beleza, vai lá pro candomblé, pra isso aqui, mas não sei o que, você pode ir pra ambas a religião, você é livre. Não, cristianismo não. Você não pode, o cristianismo é a única. E se você for para as outras, rejeitar Cristo e tal, você vai para o inferno. Então, é muito diferente, tá? Então, assim, todas não são verdadeiras, porque elas têm essas diferenças, essas divergências entre si. E são coisas essenciais, tipo, se Jesus é Deus, tá? Se existe céu ou inferno. Então, são N outras coisas que faz essa diferença. Outra coisa também, você vai pro céu porque você é uma pessoa boa, né? Você ajuda o próximo e tal. Não. O cristianismo não é assim, não. Você só vai pro céu se você aceitar Cristo verdadeiramente e você mudar a sua vida. Tá bem? Então, basicamente isso. Aí ele fala também sobre tolerância, né? Não, tolerar, não sei o que, religião. Hoje tá muito disso, tolerância, cara. Que isso, você... Pode ser de todas as religiões, não tem problema. Você pega uma, aplica uma para você, aplica uma para outra. Um ensinamento de uma, ensinamento da outra. É perigoso, né? Por quê? Porque se o catolicismo, ou melhor, não, o catolicismo não. Mas se, por exemplo, o candomblé for a verdadeira religião, todas as demais são falsas. Simples. Porque isso é um argumento filosófico, tá? Um argumento de princípio que... é o princípio do princípio, ou seja, é algo basicão, tá lá na base. Quando algo é certo, o outro tem que ser errado. Então, essa minha camisa, ou ela é azul, ou ela não é azul. Não tem tipo meio termo. Ou é ou não é. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Não tem meio termo. Você entende? Então, cristianismo é a verdadeira religião ou não. Simplesmente isso. Se não for, beleza. Aí, beleza, posso ficar com qualquer religião, ou posso ser de 10 religiões, de pegar os conceitos de várias religiões e aplicar a mim. Agora, se ela for a verdadeira religião, aí sinto muito, cara. Sinto muito porque você tá vivendo uma vida de engano, tá? E, bom, ele termina esse capítulo 1 falando de cegos. E eu acho que é a tática do elefante. Que é você falar bem assim: tem um elefante, tem 6 cegos, 6, ele dá um exemplo, e você, um cego vai lá e toca na trompa, na trompa, né? Trompa, eu acho que é trompa o nome. Eu nunca, é trompa, isso, trompa. Na trompa, né? Naquele do elefante, né? Aí ele pensa que é uma lança. Aí vai outro cego, pega, por exemplo, no pé dele, aí ele pensa que é uma árvore.
tá? E ele vai dando esses exemplos. Um cego pega aqui, pensa que é isso, outro no rabo pensa com a cobra e não sei o que. Beleza. No final de tudo, todos os cegos estão errados. Todos os cegos estão errados, tá? Porque a verdadeira... o fato real, a realidade é que aquilo é um elefante, tá? Então, esse é um exemplo muito bom. Esse é um exemplo muito claro. E é isso. Deixa eu ver se ele não fala mais nada. Mas é isso. É que talvez tenha essa impressão que é só ponto de vista diferentes. Que isso, cara? É só ponto de vista diferente. Mas todos estão errados. A verdadeira... o fato real é que aquele elefante... Ou melhor, que aquele objeto, só pode ser, aquele ser, algo que ele estava tocando, na verdade era um elefante, né? Era um elefante, né? Certo? E ele começa com um resuminho, que eu vou estar lendo aqui brevemente para vocês. Fala da tática do Papaléguas. A verdade não depende dos nossos sentimentos ou preferência, tá? Uma coisa uma coisa verdadeira, quer gostamos dela ou não. Depois ele fala, analisando logicamente, uma vez que não é possível todas as vilãs serem verdadeiras, não podemos defender a nova definição de tolerância, que exige que aceitamos a impossível ideia de todas as crenças religiosas são verdadeiras. Devemos respeitar as crenças dos outros, mas amorosamente dizer a verdade. Além do mais, se você realmente ama e respeita as pessoas, sabiamente lhes dirá a verdade sobre informações que podemos ter consequências eternas. Então, basicamente é isso, tá? Esse é o capítulo 1, tem mais um pouco, mas é um resumo, né? E no segundo capítulo, ele vai falar por que alguém deve acreditar em alguma coisa. E ele vai citar quatro tópicos, se eu posso assim dizer. Razões sociológicas, razões psicológicas, razões religiosas e razões filosóficas. Cara, no capítulo 2 ele vai citar sobre Homer, né, o filósofo, e Kant, tá? Mas eu não vou me ater muito não, porque o vídeo tá ficando grande. Mas basicamente ele vai citar os fracassos que eles tentam, né, em descredibilizar a religião e tal, fé em Deus, essas coisas, certo? E basicamente é isso, né? Ele vão ter um erro muito grave quando associado à lei da não contradição, certo? E eles acabam fracassando e a gente consegue refutá-los por meio da tática do Papaléguas, né? São afirmações falsas em si mesmo, certo? E, bom, aí eu vou citar mais algumas coisas aqui que é bem interessante. Por exemplo, a verdade não pode ser conhecida. É uma afirmação falsa em si mesma, porque a própria afirmação afirma ser uma verdade conhecida absoluta. Então, assim, parece simples, né? Que você refuta, mas o pessoal está sendo incoerente na própria afirmação, entendeu? A verdade não pode ser conhecida, mas espera, você está afirmando, logo isso tem que ser verdade, e logo isso tem que ser absoluta. Então, tipo assim, é algo muito nada a ver, tá? Nada a ver, a galera sem coerência. Depois, ele vai citar a ideia de, tipo, dedução e indução, tá? Por meio de pequenas... de passos, eu posso associar passos, mas pequenas frases conclusivas que eu posso induzir, eu posso chegar a uma dedução. Por exemplo, primeiro, todos os homens são mortais. 2, Davi, eu sou homem. Logo, 3, eu concluo que eu sou mortal. Beleza? Então, novamente, 1, todos os homens são mortais. 2, eu sou um homem. Logo, 3, eu sou mortal. Beleza? Então, assim, as 3 questionamentos, se eu posso associar assim, as 3 frases, né? As 3 objeções, se eu posso assim associar, elas formam o que a gente chama de dedução, né? E cada frase eu posso provar, né? Então, se eu conseguir provar, no caso, é indução. E como que eu provo isso? Como que eu sei que a minha afirmação é verdadeira?
quando ela está baseada na realidade, certo? Todos os homens são mortais. Sim. Pelo menos 99,9% das pessoas que eu conheço morreram. Não, peraí. Não, que eu conheço não. Não morreram não. Mas eu sei que certamente morrerá. Porque é do ser humano, né? É algo natural, né? Certo? Eu vou dar um questionamento depois para vocês verem a diferença. Então, assim, talvez nem todos os homens morreram. Mas, claro que vai ter um grau de incerteza aí, né? Mas eu posso associar, né? E sem ser prejudicado, que a maioria dos homens, né? Se eu posso assim, né? É mortal. Eu sou um homem, certo? Logo eu sou mortal, certo? Então, é algo coerente, algo lógico. Mas nem toda lógica, ela vai ser baseada na realidade. Por exemplo, todos os homens são répteis de 4 patas. Davi, eu, sou homem. Logo, eu sou um réptil de 4 patas. Opa, mentira. Primeiro, eu não sou réptil. Segundo, eu não tenho 4 patas. Então, assim, é algo lógico e tá certo, dentro da lógica, tá? A lógica tá certinha, gente. Não tem erro na lógica. O que tá errado é o pressuposto. E esse pressuposto é o primeiro pressuposto, tá? É o primeiro pressuposto, certo? E como que eu provo que ele tá certo ou errado? Eu me baseio na realidade. Então, basicamente é isso, certo? Aí o autor, ele dá um exemplo massa também. Ele fala bem assim: todos os livros têm pelo menos indica um ou mais, né? Pelo menos um autor. Premissa baseada na investigação indutiva, né? Então, a gente verifica, né? Realmente, pelo menos, se eu escrever um livro, pelo menos eu vou ser o autor, né? Não indica que não vai ter somente eu. Pode ser que tenha o meu amigo, minha amiga, minha mãe ou mais pessoas. 2. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É um livro. Sim, olha aqui. Certo? Está baseado na realidade. Portanto, 3. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem pelo menos um autor. Lógico, é algo lógico e algo baseado na realidade. Certo? Então, simples assim. Ou seja, concluímos o quê? Que nem toda lógica ela é verdadeira. Ou melhor, a lógica em si é verdadeira, mas nem todo pressuposto inicial vai levar a uma verdade absoluta. Certo? Certo, beleza? E depois ele fala tipo, e daí? Quem se importa com a verdade? Por que eu devo me importar com a verdade? Porque, querendo ou não, a verdade, ela tá, pelo menos, associada, né, à realidade. E se o cristianismo, olha que eu tô falando, botando se, tá? Se o cristianismo for a verdadeira religião, a religião que tem os pressupostos corretos, verdadeiros, logo, se eu não creio nisso, né, se eu não associo isso a uma verdade, eu estou em sério perigo, certo? Eu tô me próprio condenando, cara, porque é a verdadeira, né, a religião, a verdadeira religião tem verdades absolutas. Então a minha consequência ela será eterna, né? Porque eu rejeitei. Então eu não estou adquirindo essa verdade, né? Eu não estou verdadeiramente praticando ela, certo? Então basicamente é isso. Terminamos, vídeo longo. Eu vou ler o resumo e a gente termina esse vídeo, tá? Porque aqui ele vai falar do resuminho aqui, fica mais legal. E depois é o capítulo 3 até o 7, ele vai falar do que tratará. E é isso aqui, ó. 3 ao 7. Vamos lá. 1. Ele faz 6 tópicos, né? 1. As pessoas normalmente obtêm as suas crenças provenientes dos pais, dos amigos, da religião, da infância ou da cultura. Às vezes elas formulam suas crenças baseadas apenas nos sentimentos. Embora tais sentimentos possam ser verdadeiros, também é possível que não sejam. A única maneira de estar razoavelmente certo é testar as crenças por meio das evidências. Isso é feito por utilização de alguns princípios filosóficos sérios, incluindo aqueles encontrados na lógica e na ciência. 2. A lógica diz que os opostos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo e no mesmo sentido. A lógica é parte da realidade, tanto nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil ou em qualquer lugar.
A lógica fala o quê? Se Deus existe, Deus não pode não existir. Se Deus não existe, Deus não pode existir. Um é um ou outro, cara. Não tem jeito. Tá? Eu tô sentado na cadeira ou não? Eita, peraí, desligou aqui, né? Eu tô sentado na cadeira ou não? Eu agora, tô sentado ou não? Não tem duas respostas, certo? 3. Ao usarmos a técnica do Papa Léguas, podemos ver Homer não cético em relação ao ceticismo, nem Kant em relação ao agnosticismo. Portanto, suas visões são falhas em si mesma. É possível conhecer a verdade sobre Deus. Tá? Aqui eu não caracterizei muito no vídeo, né? Não descrevi muito no vídeo, mas Homer, né? Ele é bem cético, certo? Só que ele fala que não é pra ser cético, alguma coisa assim, eu não lembro bem, ou é pra ser cético em tudo, eu não lembro muito bem, tá? Mas ele acaba se próprio refutando na própria fala. E o agnosticismo também, do Kant, certo? Tô falando certo demais, né? O 4. Muitas verdades sobre Deus podem ser conhecidas por seus efeitos, os quais podem ser observados por meio das muitas observações, indução, por meio das conclusões razoáveis, deduções, sobre a existência e a natureza de Deus, né? O que a gente vai saber um pouco mais dos capítulos em diante. Quinto, né, penúltimo, a verdade na moralidade e na religião tem consequências temporárias e até mesmo eternas. A apatia e a ignorância podem ser fatais. Você não pode se importar com aquilo que não conhece, mas isso pode ferir você. E por último, então, por que uma pessoa deveria acreditar em alguma coisa? Por que existem evidências que apoiam a sua crença e por que tem consequências? Tá? É isso que ele vai tratar nos demais capítulos, beleza? Então, basicamente, a gente viu o que nesse vídeo? Verdade, Deus, né? Argumentos, né? Falácias, se eu posso assim associar, né? Afirmações falsas em si mesmo, N outras coisas. Então, cuidado, analise bem quando a pessoa ela afirma algo. Analise o que eu estou falando. Analise se eu tô sendo coerente na minha própria fala. Quando eu falo bem assim, a verdade é relativa. Não existe verdade, a verdade é relativa. Peraí. Não existe verdade. A verdade é relativa. Se eu afirmo isso, a minha verdade tem que ser absoluta. Então, eu estou usando da verdade absoluta para afirmar que a verdade é relativa. Certo? Então, é isso. Curta, compartilhe, comente, já deixa logo seu gostei e até o próximo vídeo, galera. Abraço, viu? Tamo junto, é nóis. E espero no próximo vídeo trazer um vídeo do Adalto, que faz tempo que eu não trago. Beleza? Terminar com um vídeo do... Eita, não, o livro tá aqui. Eu ia pegar o outro, mas vou pegar esse aqui. Percebeu que eu tô de óculos novo, né? Abraço, tamo junto, viu?